E aí, pessoal? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo que o pessoal já tinha pedido. Eu não vou fazer um vídeo longão, acho que é mais interessante fazer vídeos mais curtos abordando vários tópicos. Talvez eu passe a abordar dessa forma aqui alguns vídeos no canal. E hoje eu vou falar muito de, talvez filosofia, não sei qual é o termo correto, mas eu vou usar o termo filosofia, do endgame no Final Fantasy. São basicamente três tópicos, são três coisas bem básicas que você tem que ter em mente quando vai lidar com isso nesse jogo. Muito do que eu vou falar aqui serve para outros jogos também, mas enfim, vamos lá. O primeiro tópico eu acho que muito interessante é lidar com a estrutura do jogo, né? Que é linearidade e repetição. O Final Fantasy ele funciona de uma forma muito linear, isto é, as lutas elas têm começo, meio e fim, elas são roteirizadas. Por mais que tenham pequenas variações aqui ou ali, e você acaba sendo obrigado a usar estratégias, mas ainda assim existem pequenas variações, porém você vai estar sempre vendo um jogo muito linear. Como falei, começo, meio e fim, você vai ficar ali sambando com o chefe e fazendo os seus mesmos passos de dança por horas e horas até concluir o conteúdo. Essa é uma coisa muito interessante, porque ela abre uma brecha para ser um jogo muito mais agradável, ou pelo menos acessível. Porque se você coloca um jogo muito dinâmico do começo ao fim, o jogo fica bem mais difícil. E sim, eu tô dizendo que, em teoria, o Final Fantasy tem de ser um jogo mais fácil, mas não significa que ele é fácil para todo mundo. Isso é muito importante ter em mente. Então, coloca na sua cabeça que o jogo ele tem começo, meio e fim, ele é praticamente linear, e isso pode ser um pouco chato para algumas pessoas. Mas, passando desse ponto, você já deu o primeiro passo. Vamos para a segunda questão, segundo tópico: frustração e paciência. Por mais que o jogo seja linear e relativamente fácil de ler, porque você vai ter tudo muito digerido em estratégias definidas e etc., todo mundo já vai meio que preparado a executar algo específico, pronto, um plano. A frustração é algo gigante, porque dependendo da qualidade do seu grupo, dependendo da dificuldade, dependendo do seu próprio preparo, você vai ficar ali repetindo praticamente a mesma coisa por muito tempo. Horas, horas e horas, dias, semanas, meses, dependendo. E se você não tem a cabeça pronta para isso, você vai se frustrar demais e você vai desistir. Então você tem que ter muita paciência para lidar com o endgame desse jogo, que também serve para outros jogos, vamos ser francos. Mas como no Final Fantasy é uma comunidade que tende a ser bem menos, digamos, tóxica, bem mais receptiva, as pessoas até tentam mais do que em outros MMOs. Logo, se você quer ter, digamos, mais eficiência, você tem que ter resiliência, porque os grupos vão estar tentando mais. Inclusive, eu já vi muita gente ficando meio irritada quando você monta um grupo para fazer, sei lá, uma Ultimate, uma Savage, e no primeiro pull os caras já saem do grupo. Porque às vezes você fica minutos, horas para montar uma PT e dura quase nada aquele grupo. Então você tem que ter paciência para poder lidar com isso, para poder enfrentar a frustração de vários wipes e wipes e wipes. Wipe é um termo para todo mundo morrer, tá? E muitos wipes e wipes, e imagina dias e dias, horas e horas dedicadas ali para fechar uma instância, uma raid. É duro e realmente muita gente não tem paciência. Mas essa é uma coisa que você tem que frisar sempre. E é um conteúdo legal, por mais que pode ser bem frustrante. Vamos ser franco, todo endgame de qualquer jogo ele tende a ser frustrante em algum nível, porque faz parte do desafio. É normal, é completamente normal. E enfrentar isso, inclusive, é muito positivo para você mesmo. Usar a frustração como combustível para você te ajuda a criar resiliência. E isso é extremamente positivo para a vida, de uma forma geral falando. E o terceiro e último tópico, que complementa todos os outros dois, é buscar melhorar. É muito importante num tipo de jogo desse. É um jogo de repetição, de memorização, de paciência e de batalhar contra a frustração para chegar num fim. Logo, se você quer chegar num fim de uma forma mais eficiente, você tem que buscar você mesmo, seu individual, ser melhor, mais eficiente também. Não adianta você só apontar o dedo para os outros se você não está fazendo tudo certo. Então você tem que sempre estar melhorando ou buscar melhorar sempre que possível. Aprender, ver vídeos, ler artigos, etc, etc, etc. Tem FF Logs para ver, tem Ice Veins, tem um monte de vídeos pela internet, tem tanta coisa para te poder consultar, jogadores que já têm experiência. Eu tô aqui, por exemplo, tô aqui, se você tiver alguma dúvida, se eu puder te ajudar, eu posso te ajudar. E hoje é era da informação, né? Então é tudo muito mais fácil do que antigamente.
Antigamente, pra jogar videogame, a gente precisava de uma revista. Quando a gente tinha uma revista, a gente via muito aqueles memes, né? E tipo, videogame antigamente a gente jogava numa língua que a gente não entendia e ainda se divertia. Hoje a gente tem tudo na mão e tá reclamando de tudo. Então, aproveita que está nesse momento, aproveita que a informação é muito fácil e melhora. E assim, se você enfrentar a barreira da frustração, se você lidar bem com a estrutura do jogo, linear e scriptada, e se você buscar melhorar sempre, eu tenho certeza absoluta que você vai ser um bom jogador de endgame no Final Fantasy XIV. Claro que existem várias nuances nesse meio todo, mas se você conseguir lidar com esses 3 pontos, você com certeza vai ser um bom jogador e muito provavelmente você vai se divertir. Você vai curtir, você vai conhecer gente legal e você vai ver que tem um mundo inteiro de gameplay além das dungeons comuns e da MSQ. E realmente tem um mundo muito legal ali e que infelizmente muitos jogadores não exploram, mas que eu espero que você vai explorar caso você não explore. Bom, por aqui é isso, meus amigos. Qualquer coisa, deixa aí sua dúvida, seus comentários. Eu gosto de conversar com vocês sempre, não se esqueçam. Deixa aquele joinha aí pra ajudar. E de resto, como sempre, fiquem bem e até a próxima. Um abraço.